Olá pessoal, segunda-feira iniciamos mais uma caminhada, mais uma semana e no nosso momento o que eu creio, perguntas e respostas. Então hoje e amanhã e talvez depois de amanhã nós vamos tratar de assuntos relacionados a, vamos dizer assim, vida matrimonial, pré-matrimonial e matrimonial, já que também chegaram perguntas sobre algumas coisas desta área. Vamos olhar algumas coisas, alguns detalhes, alguns pensamentos, no intuito de ajudar. Nós, quando falamos aqui, não estamos aqui para julgar ninguém, condenar ninguém. Estamos aqui trazendo ferramentas para que cada pessoa, se quiser utilizá-las, poderá, a si mesmo se espelhar nos assuntos que aqui trazemos e talvez alguma questão, alguma área da sua vida precisa ser trabalhada ou retrabalhada. Mas a decisão é da pessoa, tá bom? Então hoje, provavelmente nós vamos ter dois assuntos um pouco relacionados, tá? Uma pergunta que veio aqui fala sobre a questão do amor livre. É uma expressão que nos dias de hoje não se usa mais tanto, mas lá pelos anos 60, final dos anos 50, dentro do movimento hippie, especialmente, essa expressão surgiu como amor livre, que as pessoas têm direito ao amor livre. Já vamos falar um pouco sobre isso. Hoje não se fala mais em amor livre, mas talvez se fala em amor sem compromisso, amor descomplicado. Um tempo atrás se falava em amizade colorida. É alguma coisa nesse sentido aí, tá bom? Não sei se hoje tem algum termo específico para isso, mas dá para entender por qual caminho nós queremos andar. A pergunta então é a seguinte: o que é que você pensa do amor livre, especialmente do relacionamento sexual entre os jovens antes do casamento? Bom, eu afirmo que amor livre não existe. Ou que, ao menos, o nome que designa este fenômeno que você tem em mente foi mal escolhido. O nome apropriado, ao meu ver, seria desordem sexual ou promiscuidade sexual, conforme o caso e o nível, vamos dizer assim. A humanidade levou milhares de anos para chegar a uma ordem sexual adequada, o matrimônio, prevista pelo Criador. E em nosso tempo, nosso século permissivo, isso já vem de várias décadas, que diviniza o sexo, parece que esta conquista está sendo desperdiçada de forma irresponsável. Eu não encontro outra colocação para o assunto. O relacionamento sexual fora do casamento, que não implica em relacionamento pessoa a pessoa, em fidelidade, em o amplexo, sem nexo, é uma prática subhumana e destrutiva. Ela destrói uma coisa bem central na pessoa humana e a capacidade de ser fiel e de ser próximo, autêntico para o parceiro, parceira em questão. Faz a pessoa ver no parceiro ou na parceira um mero objeto para a satisfação dos seus próprios instintos e paixões, sem que se estabeleça
uma responsabilidade mútua. O assim chamado amor livre não liberta. Ele escraviza, desorienta, inquieta, gera angústia, demoniza os instintos. Veja que em nossa sociedade ela está sendo condicionada para ver no sexo um mero artigo de consumo. E isso já tem acontecido há várias décadas e de várias formas. A pessoa parece nem ter mais escolha. A pressão da sociedade, do poder jovem, do poder econômico e de outros poderes, é tal que já o adolescente se vê obrigado a consumir, só para não cair fora do costume, ou não ser diferente dos outros. Será que dá para chamar isso de liberdade? O amor verdadeiramente livre necessariamente leva à união de confiança e de fidelidade que Deus criou para o homem e para a mulher, o matrimônio. Deus quis que o amor entre homem e mulher fosse ouro de verdade, e não uma espécie de papel moeda, né? Papel de troca e inflacionário. Embora eu gostaria de distinguir claramente entre relações pré-maritais e promiscuidade, tenho por certo que a plenitude do relacionamento sexual é para depois do sim pronunciado pelos nubentes no cartório e ou na igreja. O que não quero deixar de dizer é que a desordem do terreno do sexo, a semelhança de qualquer desordem e qualquer culpa humana, pode ser perdoada por Deus. Também neste terreno, pela graça de Deus, manifestada em Jesus Cristo, é possível um novo começo, uma nova forma de se relacionar, de se viver, e que com certeza traria resultados muito mais duradouros para muitos. O Evangelho também é válido para as vítimas da desordem sexual. O Novo Testamento dá testemunho deste fato de forma bem clara, graças a Deus. Dentro dessa questão, vamos entrar agora numa área mais diretamente ao casamento, ou talvez a palavra mais correta seria ao descasamento, se é que dá para usar esta palavra. A pergunta vai nesse sentido. Poderá uma pessoa cristã ser a favor do divórcio, uma vez que num país seja isso legalmente possível? Bem, esse assunto não é novo, não é novidade. Em nosso país, esta lei do divórcio existe, eu acho que desde os anos 70, 70 e poucos, né? Mas essa questão é diferente quando se faz essa pergunta. Uma pessoa cristã. Então vamos refletir. Assim colocada, a pergunta só poderá ter uma resposta: não. Um cristão não será a favor do divórcio. Um casal cristão não se divorcia, nem tem motivos para divorciar-se. O cristão conhece a fonte do perdão. Aceito por Deus, ele aprendeu a aceitar o parceiro ou a parceira no seu matrimônio, mesmo que tenha fraquezas e defeitos. Para o discípulo de Cristo vale a palavra de seu mestre: o que Deus uniu, não o separe o homem. As coisas, no entanto, se complicam quando um parceiro
ou ambos os parceiros não são cristãos. São estes os casos que a legislação de um país precisa levar em consideração para criar uma ordem de emergência, num campo em que a desordem mais e mais periga tomar conta. O que vale é escolher-se o menor dos males, que em muitos casos poderá ser o divórcio. Cristo diz que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração dos homens. Moisés hoje é a legislação pública. Ela precisa levar em conta a dureza do coração das pessoas, seu egoísmo, sua imaturidade, sua maldade. Em muitos casos, um matrimônio chega a ser tão corrupto que tentar preservá-lo seria manter uma espécie de inferninho, tanto para o casal como para, se houver, filhos deste casal. A Bíblia prevê com realismo tais casos. Admite, por exemplo, o divórcio em casos de adultério. Mateus capítulo 5, versículo 32. E admite-o quando o cônjuge cristão for abandonado pelo parceiro descrente. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. Agora, que no Brasil o divórcio foi institucionalizado, o papel das igrejas, o papel dos legisladores será o de criar e de manejar leis sérias e responsáveis referentes ao matrimônio e sua eventual dissolução. Deverá considerar as consequências da separação de um casal, a situação de seus filhos, filhas, deverá tratar desta seríssima crise, levando em conta toda a sua gravidade. Rejeitando qualquer solução leviana, deverá estabelecer prazos mínimos a serem observados e prever tentativas de conseguir-se a reconciliação do casal. Eventualmente, valendo-se dos serviços de psicólogos, psicólogas, de curas d'almas, pessoas que ouvem com atenção os problemas e situações. Só quando tais tentativas falharem, a legislação deverá conceder o divórcio do casal, dando aos cônjuges cuja união falhou a chance de um novo começo. A Igreja não deveria abençoar um segundo matrimônio automaticamente antes de assegurar-se da seriedade e da responsabilidade do casal em apreço. Não deveria, porém, esquecer que a lei foi dada por causa do homem, não o homem por causa da lei. Aqui temos alguns elementos para serem pensados e até para nos ajudarmos numa discussão. É uma base. Você pode pensar sobre isso e, com certeza, refletir, fazer suas próprias conclusões. Eu encerro lembrando de uma situação que eu passei há muitos anos atrás, quando um prefeito de uma cidade que morava próximo da cidade que eu morava, que não era da nossa igreja, ligou para mim dizendo: o senhor é pastor da igreja evangélica, luterana e tal? Sou. Não é que eu quero casar, e eu estou procurando um pastor que faça o meu casamento. Ele disse: tá, mas se o senhor não é da igreja,
Por que fazer um casamento? Não, porque a minha igreja não quer fazer, porque já é meu quarto casamento. Olha, o senhor me desculpa, mas eu só sou autorizado a fazer casamento de quem é membro da igreja da qual eu sou pastor. Ah, mas então se o senhor não quiser fazer, o pessoal da igreja crente vai fazer. E ele desligou e nunca mais ouvi falar dele. Então, entendem o que é a comercialização de alguma coisa? Faltou, com certeza, alguma coisa na vida desta pessoa em que ela precisou recorrer a 4 casamentos, e sabe lá se não houve mais, né? E assim, aí se procura alguém para quebrar o galho, né? Igreja séria não está aí para quebrar o galho. Igreja séria está aí para ajudar as pessoas a saírem de suas crises, a reorganizar a desordem da sua vida, também a vida matrimonial. Bem, gente, esses foram os nossos 2 assuntos de hoje. Convido vocês a novamente estarem conosco amanhã. Se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Um grande abraço, uma boa noite, fiquem bem, fiquem com Deus.